Salve galera, eu sou o Flávio Ricardo e hoje eu trago para vocês um tutorial de como produzir um mockup de uma capa de livro dentro do Photoshop. Então, vamos começar. Eu vou abrir aqui o meu arquivo, onde eu tenho a foto, essa composição aqui com uma capa de livro. Lembrando que todos os assets que eu utilizar nesse tutorial terão os links listados na descrição do vídeo, junto com os créditos dos fotógrafos. Se vocês quiserem reproduzir esse tutorial, é só baixar as fotos lá no Unsplash, que foi onde eu busquei essas imagens. Com relação à imagem original, que eu fiz o download inicialmente, eu alterei aqui essa capa do livro. Eu apaguei aqui o conteúdo inicial que tinha nela, era uma imagem bem simples, acabei removendo aqui com a Stamp Tool e criei um layer de ajuste do tipo Levels com uma máscara aqui só para clarear um pouco mais essa capa do livro e deixar ela mais adequada aí à nossa aplicação para transformá-la num mockup. Lembrando que ela tem uma leve textura, então eu só quis deixá-la mais clara aí para que a gente tivesse uma aplicação melhor das novas imagens sobre essa capa. Falando em imagem para essa capa, muita gente vai simplesmente em File, Place e buscar uma imagem, vai distorcer ela para ajustar. Aqui. Essa não é a melhor forma de fazer isso, por quê? Porque a imagem que você vai buscar muitas vezes está fora da proporção dessa capa, então eu preciso inicialmente encontrar a proporção dessa capa. Lógico que aqui eu dei um exemplo muito gritante de distorção dessa imagem, mas foi só para vocês verem que ela pode ser distorcida aí se você trouxer essa imagem de qualquer jeito para cá. Então, o que eu tenho que fazer antes de trazer essa imagem para dentro do meu mockup para ilustrar a capa desse livro? Eu tenho que encontrar a proporção dessa capa. Então eu vou remover essa imagem aqui e eu vou inicialmente marcar os cantos do meu livro aqui para buscar as dimensões dessa capa. Basicamente, puxo uma linha guia, outra linha guia para fazer o ponto de cruzamento, mais uma linha guia aqui, outra aqui. Mas Flávio, você está puxando a linha de guia só de cima e você está traçando as horizontais e as verticais? Sim, 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 estou traçando verticais e horizontais puxando só da régua de cima. Como eu faço isso, caso vocês não saibam, segura a tecla Alt ou Option se vocês estiverem usando o Mac. E aí vocês conseguem mudar a orientação X e Y aí das suas linhas guias. Porque muitas vezes a gente puxa uma linha guia lá de cima, puxa a próxima lá de cima e fala, não, não era para puxar essa próxima lá de cima, era para puxar da lateral porque eu preciso de uma vertical. Segura o Alt ou o Option e aí vocês têm essa modificação aí das linhas guia. Aqui, ok. E agora, com os meus cantos marcados, eu vou cortar essa imagem para conseguir encontrar a proporção dessa capa do livro. Ferramenta Crop, a segunda variação dela, Perspective Crop Tool. Puxo esses cantos nos cruzamentos de linhas guias aqui que eu tracei anteriormente, nos limites da capa do meu livro. Um duplo clique e eu tenho essa imagem cortada na proporção exata da capa do livro. E o que é que eu preciso fazer com isso agora? Prestem muita atenção. Ctrl A, eu seleciono toda a área da imagem. Ctrl C, eu copio. E Ctrl Z, eu vou desfazer inclusive o meu corte. Agora, Ctrl V, eu colei
Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colar acima aqui da minha camada de ajuste. E agora eu tenho uma imagem retangular certinha nas proporções da capa desse livro. Antes de mais nada, eu vou fazer o quê? Eu vou nomear esse layer para capa. Vou transformar ele em Smart Object. Convert to Smart Object. E agora, Ctrl T, botão direito, Distort. E agora eu vou ajustar ele aqui. Ajustar a distorção dessa imagem para que ela se adeque aí à capa do meu livro. Feito esse ajuste, Enter, e eu tenho aqui a base já distorcida para posicionar as minhas imagens da capa do livro. Como eu vou fazer para trazer a imagem para cá agora? Sempre fazendo com que elas caiam exatamente onde elas precisam estar na posição. Duplo clique aqui no layer da capa. Ele abre um outro arquivo chamado capa.psb. Ou seja, ele abre um arquivo PSB que é aquele Smart Object, daquele layer da capa que nós criamos lá dentro. Aqui, para facilitar um pouco as coisas, nós podemos limpar as linhas guia, criar um novo layer, sumir aqui com esse layer que trouxe aquela imagem já, que tinha uns pedaços de dedo. E agora, nesse layer limpo aqui desse Smart Object, nós podemos importar, né, o Place Embedded, né, File Place Embedded, e trazer para cá o arquivo que a gente quer utilizar para a capa do livro. Trouxe essa imagem, vou posicionar ela dessa forma e vou salvar. Automaticamente, quando eu salvei esse arquivo PSB, o arquivo de edição daquele Smart Object, ele trouxe essa imagem para cá, já na posição distorcida certinha. Como eu falei para vocês anteriormente, eu editei essa capa do livro aqui para ela ficar um pouco mais clara. Então, eu quero aproveitar aquela textura da capa nessa imagem. Mudo o Blend Mode do layer da capa para Multiply. E como eu apliquei esse layer de ajuste de levels aqui apenas na capa, eu já tenho aqui uma seleção feita em cima dela. Então eu vou segurar o Ctrl, carregar essa seleção e vou criar a minha máscara em cima da capa. Ou uma forma que eu tenho de fazer isso também é segurar o Alt e arrastar a máscara para o layer da capa. E aí eu não preciso nem carregar uma seleção. E ele vai remover aqui a parte que eu tenho da imagem de cima dos dedos. E vai manter aqui a sombra na minha imagem. E agora nós temos um mockup já muito mais natural aqui, muito mais realista de uma capa de livro. E eu posso salvar esse arquivo PSD agora. E toda vez que eu precisar de uma capa nesse template, eu venho aqui e edito o meu Smart Object. Vou trazer para cá uma outra imagem. Só ajustar o tamanho dela. E notem que eu já ajustei o tamanho da imagem, mas ela não atualizou. Como eu disse, é sempre necessário que a gente salve
após a edição, o nosso Smart Object, para que ele atualize a aparência no nosso documento. Você pode colocar aqui uma cor sólida numa nova camada. Vou pegar esse amarelo mesmo, salvei, e ele trouxe agora uma capa amarela para o nosso livro. Basicamente, essa é a forma que vocês têm de produzir um mockup utilizando o Photoshop. Vocês podem utilizar imagens de bancos de imagem ou podem produzir as próprias imagens aí, se vocês tiverem um pouco de recursos para fazer as fotografias. Lembrando que hoje em dia, até com celulares, vocês conseguem boas fotografias. Lembra só de dar uma ajustada na sua iluminação aí. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil para vocês. Se ajudou, deixa um comentário aqui embaixo, fala o que você achou, deixa uma sugestão para próximos vídeos. Não esquece de dar um joinha aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações e a gente se vê no próximo tutorial. Um grande abraço e até lá!